paz do Senhor para os irmãos, dando prosseguimento, né, ao nosso estudo do livro do Apocalipse. No capítulo 2, nós vamos agora falar sobre a igreja de Esmirna. Essa igreja, ela, simbolicamente falando, ela simboliza o período da igreja do ano 100, por volta do ano 100 até o ano 312. Por quê? Porque fala de uma igreja que padeceria perseguições, é a igreja perseguida. E a carta que o Senhor mandou que João escrevesse à igreja de Esmirna diz assim: Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Então essa carta, irmãos, ela nos transmite, né, coisas muito importantes, porque sabemos que essas cartas não só falam dos períodos, dos 7 períodos da igreja aqui na terra, durante a dispensação da graça, mas fala também para igrejas e fala também para cada crente individualmente. Então, é o tríplice objetivo de Deus com essas cartas. Glórias a Deus. O autor dessa carta, o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta como sendo o primeiro e o último, quer dizer, fala na sua eternidade, quer dizer, o primeiro e o último. E nós encontramos lá no Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, dizendo o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Glórias a Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo se apresenta à igreja de Esmirna como sendo Deus eterno, através dessas expressões de primeiro e último. E o Senhor diz lá no versículo 9: Eu sei as tuas obras e tribulações. Glórias a Deus. Lê o versículo 9. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Glórias a Deus. Então, no versículo 9, o Senhor diz: sabia as suas obras, que era uma igreja, né, que era pobre, né, passava tribulação, mas que, na verdade, espiritualmente falando, era uma igreja rica. Rica por quê, irmãos? Porque é uma igreja firmada na palavra do Senhor, uma igreja firme na fé, guardando a esperança da salvação, uma igreja que, apesar da perseguição, ela se portou de uma forma fiel. Glórias a Deus. E como muitos no passado, nós, quando lemos a palavra do Senhor no Antigo Testamento, encontramos homens que foram fiéis ao Senhor, enfrentaram até mesmo a morte, perseguição, como encontramos nos profetas como Elias, Eliseu, Ezequiel, né? E homens que eram pessoas que entregavam 100% das suas vidas ao Senhor. Glórias a Deus. E na obediência pregavam, anunciavam aquilo que o Senhor mandava eles falar, como o caso de Jeremias, que padeceu, foi jogado no calabouço, foi chicoteado, e mesmo assim perseverou naquilo a qual o Senhor o chamou, e foi assim honrado por Deus. Vamos ler Hebreus capítulo 11, do versículo 32 a 40, o que a palavra do Senhor nos fala acerca dos heróis da fé. E que mais direi? Faltar-me-ia ao tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi,
e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que com eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glórias a Deus. Então nós vimos aqui, irmãos, como se comportavam os homens de fé, os homens que verdadeiramente estão firmados no Senhor. E por último diz que eles aguardam a igreja atual para que juntos sejamos, naquele grande dia da ressurreição, subamos juntos, como o apóstolo Paulo mesmo fala, nós seremos transformados juntamente com os que ressuscitarem em Cristo, subiremos, encontraremos com o Senhor nos ares, e aí seremos, nesse momento, aperfeiçoados e receberemos do Senhor o galardão, todos juntos. Então, aqueles que já venceram, e a igreja de Esmirna, irmãos, está nesse contexto. Por isso eu disse que ela era pobre, até financeiramente, mas que era rica. Por quê? Porque tinham a maior riqueza que o homem pode ter na face da terra, ter a presença de Deus em sua vida, ser fiel ao Senhor, ser, aleluia, um homem, uma mulher firmada na rocha, na palavra do Senhor, e por isso o Senhor diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, meus queridos, é algo maravilhoso, mas que tem suas dificuldades, O Senhor diz para essa igreja que no meio dela haviam aqueles que se diziam judeus e não eram, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Essa palavra, irmãos, ela é simbólica, não quer dizer que os judeus estavam naquela igreja para blasfemar dos irmãos, não é isso. Nós vamos ler agora alguns versículos que vai nos dar um entendimento do que quer dizer os que se dizem judeus e não são, porque a Bíblia responde à Bíblia. Então vamos ver o que diz a palavra do Senhor, lá em Romanos, capítulo 2, versículo 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Glórias a Deus. Mas vamos ver também Romanos 9,6, que vai dar o sentido. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Glórias a Deus. Então, na carta aos Romanos nós encontramos esse aspecto, de que nem todos que são judeus são israelitas. Falando acerca da fidelidade ao Senhor, aqui está sendo mencionado não ser apenas no exterior, vamos ler também Mateus 16, 24. O que quer dizer ali é apenas o exterior, e o Senhor avisa sobre isso. O crente não pode ser crente só no exterior, não, mas também tem que ser no interior, que é o principal. Glórias a Deus. Mateus 16, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhado-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Glórias a Deus. Mateus 7, 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, irmãos, temos que ter cuidado, né? Procurar se firmar cada vez mais na presença do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor alerta que alguns se dizem judeus e não são, nem todos em Israel são israelitas, né? E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, dará o reino dos céus. Isso é um aviso importante. Por isso eu disse para aquela igreja, né, que ela padecia porque havia aqueles que se diziam judeus e não eram, e blasfemavam, talvez blasfemando, né, quer dizer, falando acerca do posicionamento daqueles que eram fiéis, né, em Esmirna, que eram perseguidos. Não sei qual era o tipo de blasfêmia, a Bíblia aqui não diz, mas podemos supor, né, para que tanto, para que ser tão fiel e padecer essa perseguição. Mas a palavra do Senhor nos diz que aqueles que querem ser fiéis, né, em Cristo Jesus padecerão perseguição. E nos dias atuais, né, não há uma perseguição velada, né, pelo menos aqui no Brasil, né, temos liberdade, né, devemos aproveitar essa liberdade para falar de Jesus, né, e não fazer como alguns fazem, né, que se escondem, né, às vezes está num local de trabalho, passa anos e ninguém sabe que aquela pessoa é crente, né? Tem alguns até brincam, né, dizendo que é o crente agente secreto, né? Está ali no meio, mas ninguém sabe que ele é crente, né? Então não podemos ser assim, né? Nós temos que dar testemunho dessa tão grande salvação. Marcos capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Glórias a Deus. Então esse é o posicionamento do crente, né? Glórias a Deus, aleluia, na presença do Senhor. Glórias a Deus. E a palavra também nos diz nessa carta, irmão, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir a voz do Espírito de Deus. Estar atento à voz do Senhor, porque o Espírito de Deus é que foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo para, aleluia, juntamente com Ele, trabalhar no meio da igreja, aperfeiçoando os santos, fortalecendo, dando graça, dirigindo, dando direção naquilo que cada cristão vai fazer. E assim, irmãos, a igreja é edificada. O Senhor Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glórias a Deus. Isso é muito importante, irmãos, para que venhamos a ser vasos de honra na casa do Senhor. Glórias a Deus. Então, a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são. É triste, né, irmão? Ser classificado, né, assim. Um cristão está no meio da igreja, mas não está na posição de Deus, não está atento à palavra. E muitas vezes pessoas frequentam, né, a igreja e muitas vezes está ali como se estivesse num clube, no meio de amizade apenas, né, e frequenta por costume, né, e assim seleciona um dia ou dois da semana, geralmente domingo, né, à noite, para estar na casa do Senhor e ali, né, estar em contato, né, com a igreja e participa das atividades, mas não está, né, absorvendo a palavra, não está interessado, né, numa mudança de vida, ainda está preso com os rudimentos do mundo, né, com os rudimentos da carne, e vai levando uma vida, né, de assim, no banho-maria, né, vai conduzindo o dia a dia, mas não é isso que Deus tem para nós, porque a palavra só nos diz: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Por quê, irmãos? Porque o Senhor disse isso para esses que se diziam judeus e não eram, né? Deixou um alerta para esta igreja, né? Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Por que o Senhor deixou essa palavra? Isso quer dizer, irmãos, que aqueles que se dizem judeus e não são, eles estão correndo um risco
de participar da segunda morte. Isso é muito triste. Morrer sem salvação e no dia do juízo ser lançado, né, no lago de fogo, que perdeu a grande oportunidade de estar na presença do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz: como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Meu querido, atente para essa tão grande salvação. E você que atenta para essa tão grande salvação, continua firme, persevera na fé, porque o Senhor em breve virá buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estará livre da segunda morte. Muito pelo contrário, sairá da morte espiritual para a vida eterna em Cristo Jesus. Porque aquele que está em Cristo, aleluia, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, vivemos em novidade de vida, andamos na luz como Ele na luz está, e por isso temos comunhão, aleluia, uns com os outros, quer dizer, comunhão espiritual, não é essa comunhão de frequentador de igreja, passando o WhatsApp um para o outro, fazendo comentário de A e de B, aquela troca apenas de amizade, de comunicação, né? Não, a igreja não é para isso. Aleluia, apesar que nós temos comunhão uns com os outros, sim, mas para quê? Para falar das coisas espirituais, para louvar ao Senhor. Então você que é novo na igreja, deixa um conselho: se junte com aqueles que falam de oração, se junte com aqueles que falam, aleluia, de santificação, de leitura da Bíblia. Procure identificar, né, aqueles que falam das coisas espirituais e se afaste daqueles que falam das coisas carnais. Mas só fala das coisas dessa terra, né, de futebol e coisas. A igreja não é lugar para isso. Louvado seja Deus. A igreja é lugar de buscar ao Senhor, de buscar o aprendizado da palavra, o crescimento espiritual. Então não se junte com aqueles que se dizem judeu e não são, mas se junte com aqueles, aleluia, que busquem ao Senhor, que estão interessados nas coisas de Deus, porque fazendo assim, você vai também crescer na graça, no conhecimento, vai se fortalecer na presença do Senhor, você estará tendo ali bons exemplos, porque dentro da igreja sempre há, aleluia, os fiéis, aleluia, que andam na presença do Senhor. Se junte com esses, que falam de oração, das coisas de Deus, e você também vai crescer, aleluia, na presença do Senhor. Estudo bíblico, escola dominical, e assim, vai combatendo o bom combate, porque é assim que Paulo venceu, né? Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé para escapar da segunda morte. Apocalipse 21:8, vamos ver o que quer dizer a segunda morte. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte. Louvado seja Deus. Então o Senhor disse que aquele que vencer, o fiel, não sofrerá o dano da segunda morte. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe os queridos irmãos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, que nos traz também grandes ensinamentos importantíssimos, e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fiquem na paz do Senhor, pegue a palavra do Senhor. E eu sugiro ler, né, Hebreus capítulo 11, lê todo o capítulo 11 de Hebreus, e ali você vai entender como é maravilhoso buscar o Senhor. Vale a pena ser fiel até a morte, e o Senhor disse: lhe darei a coroa da vida. Que Deus abençoe, queridos irmãos. Até o próximo vídeo, falando da igreja de Pérgamo, e que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.